Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um daqueles que participam, estão recebendo agora esta transmissão. Deus abençoe a todos. Espero que todos os irmãos, aqueles que estiverem se conectando agora estejam gozando de saúde, paz em si mesmos, na vida dos seus queridos, seus familiares, os que estão próximos, os que estão distantes. Esta é uma atividade da Igreja Presbiteriana de Nova Vista. Ainda estamos dispersos, ainda não podemos nos reunir no mesmo lugar. Lamentamos isso. Como povo de Deus, clamamos ao Senhor pela sua misericórdia, para que Ele nos dê as condições de retomarmos normalmente, com normalidade, todas as nossas atividades, especialmente o culto público que dedicamos ao Senhor. Enquanto isso não acontece, nós renovamos a nossa esperança, renovamos a nossa confiança na direção do Senhor. Usamos esse meio de comunicação, no sentido de fortalecermos mutuamente a nossa fé. Eu sei que os irmãos estão orando, oro também pelos irmãos. Oremos juntos em favor da igreja, do povo de Deus, de nossa nação e do mundo, para que Deus abrevie esse tempo de calamidade, esse tempo de quarentena. Convido você a participar desse momento devocional, participar aí na sua casa, com os que estão com você, orando, junto com os que estão com você, cantando, se você conseguir, se você puder cantar os cânticos, hinos que serão cantados aqui, e atendendo a voz do Senhor, que será anunciada por meio da Sagrada Escritura. Começamos esse tempo lendo o Salmo 16. Por favor, abra sua Bíblia onde você está, neste Salmo. As leituras que eu farei nesse momento devocional, esse momento litúrgico, da nossa liturgia, são leituras extraídas do nosso boletim. Você que tem recebido o boletim através dos grupos de WhatsApp da igreja ou do e-mail, caso você tenha cadastrado o seu e-mail, você vai ver em cada boletim uma relação de leituras bíblicas para cada dia da semana. E as leituras que farei aqui são leituras pertinentes a este dia, a este domingo. Portanto, vamos ler o Salmo 16, eu vou ler todo este salmo, que diz: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Hoje é domingo, é dia do Senhor, dia em que nós nos reunimos especialmente para nos lembrar que Jesus ressuscitou, e esse salmo que acabei de ler foi interpretado pela igreja no Novo Testamento como sendo um salmo messiânico, um salmo que aponta para exatamente esse fato. Jesus ressuscitou. Não deixarás
a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Assim se cumpriu com o filho de Davi, que profetizou a vinda do Messias nesse salmo. Celebremos ao Senhor. Vamos cantar a Ele o hino de número 33 do Inário Novo Cântico. É o inário adotado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Hino de número 33, Maravilhas Divinas. Hino 33. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Obrigado, Senhor, pelas maravilhas que tens operado. Muitas são as maravilhas do Senhor, vistas em toda a tua criação. Mas de todas elas, a maior das maravilhas é o Evangelho, sendo pregado, anunciado e crido. Que o Senhor Deus faça ouvir a voz do teu Evangelho no decurso desse tempo devocional. Seja o Senhor a falar a cada coração e a receber a gratidão do teu povo, a nossa adoração no nome de Jesus. Amém. Vamos ainda, irmãos, abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho segundo João. Evangelho de João, capítulo 20. João capítulo 20, a partir do versículo 19. Esta também é uma das leituras que consta da relação de leituras bíblicas para essa semana, para o dia de hoje, mais especificamente, lá no nosso boletim. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 19 até o versículo 31. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, o domingo,
trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos, mais uma vez um domingo, reunidos com eles, reunidos seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, mas estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui, João indica o propósito que o moveu, o Espírito Santo, a escrever o seu Evangelho. Para que vocês recebam um testemunho daqueles que viram Jesus ressurreto. Eu não vi Jesus ressurreto, você também não o viu. Mas temos a certeza da sua ressurreição, porque esse testemunho chegou até nós. Um dos seus próprios discípulos teve resistência para crer. A princípio, ele ouviu da boca das outras testemunhas e ele se manteve incrédulo. Jesus apareceu para ele, confirmou a sua ressurreição e o chamou a uma verdadeira fé, a uma viva fé nele. Assim também a palavra do Senhor nos chama a uma fé viva, não uma fé vacilante, não a um estado de incredulidade, de torpor espiritual. Por vezes, na nossa vida espiritual, nós andamos cambaleantes, sem certezas, sem firmeza, sem convicção. E esses dias têm sido dias assim para muitas pessoas, que não seja para você. Seja para você dias em que você vai firmar ainda mais a sua fé no Senhor Jesus. Se há fraquezas, fragilidades em nosso coração, o culto também é oportunidade para confessarmos a Ele os nossos pecados, para pedirmos a Ele perdão para os nossos pecados, inclusive quando a nossa fé se esfria, quando a nossa fé anda cambaleante. E nesse sentido eu quero convidá-los a cantarmos juntos o hino 68, que é um hino de contrição, é um hino de confissão de pecados. Hino de número 68. Dependência de Deus. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol Criador.
contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Que o Senhor receba esse cântico como oração agradável em sua presença por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos ainda a uma terceira leitura da palavra. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, os versículos 3 a 9. Também a leitura que faz parte da leitura semanal, da leitura para esse dia, domingo, dia 19. 1 Pedro 1, a partir do versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós vamos cantar ainda um cântico que eu cantei hoje pela manhã na escola bíblica dominical. Esse cântico é aquele que começa assim: És a nossa estrela da manhã. E vamos cantar esse cântico nos lembrando que o autor dessa música faleceu essa semana. Irmão Gesiel, eu não o conheci, não tive contato com ele, mas ele nos deixou a todos, né, essa música preciosa que várias igrejas evangélicas têm cantado ao longo de já bastante tempo, né, há muitos anos. Essa música é conhecida. E esse irmão, ele tombou na fé, e nele se cumpre a promessa que nos está feita aqui no texto que foi lido. Por causa de Jesus, da ressurreição de Jesus, nos está garantida, diz o versículo 4, uma herança incorruptível. Mais à frente ele diz, mais preciosa do que ouro refinado. Preciosíssima. No presente tempo, diz Pedro, somos contristados com várias provações. Esse irmão passou pela provação, mas pela fé em Jesus e no seu evangelho está aprovado diante do Senhor. Aguarda a consumação dos séculos para que se cumpra plenamente a promessa do Senhor. Ele receba essa herança. Nós lemos lá o Salmo 16 no início do culto, né, do tempo aqui, em que o salmista fala, é muito linda a minha herança. Né? Tenho certeza de que o Senhor está garantindo para mim essa herança eterna.
cantemos esse cântico em gratidão a Deus por essa promessa e reafirmando a nossa confiança também no Senhor em relação a essa obra. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, em adoração a Ele. Vou pedir a Daniela para fazer essa oração. Pai amado, o Senhor é a nossa estrela da manhã, o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é aquele que renova a fé e a esperança no nosso coração. O Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que nos põe de pé. O Senhor é aquele que caminha conosco. O Senhor é aquele em quem podemos confiar, Pai. E nas palavras do Senhor é que nós confiamos. No sustento do Senhor é que nós somos amparados. Obrigada, Pai, porque o Senhor é vivo e real. E obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de abrirmos a Tua palavra e aprendermos do Senhor. Obrigada porque o Senhor nos dá a oportunidade de louvar o Senhor. Fala conosco, Pai. Vamos estudar a Tua palavra agora. Abre os nossos corações, abre a nossa mente, para que a gente não só entenda a Tua palavra, mas possa aplicá-la na nossa vida. Usa o Ricardo, Pai, com muita sabedoria, com graça, com autoridade do Senhor, para que ele seja o porta-voz do Teu recado para nós, dos Teus ensinos para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir comigo a palavra lá em Êxodo, capítulo 20. Eu vinha expondo Êxodo 20 na igreja nos nossos encontros presenciais, enquanto isso ainda era possível, e continuo expondo aqui Êxodo 20 nas nossas transmissões de domingo à noite. É o texto dos 10 mandamentos, e a minha reflexão tem sido sobre a relação entre os 10 mandamentos e a adoração que nós oferecemos a Deus, a nossa adoração pública, o nosso culto ao Senhor. Já tratei do prefácio
dos 10 mandamentos, no versículo 2, versículos 1 e 2. O primeiro mandamento, no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, versículo 4. Terceiro mandamento, no versículo 7, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. E hoje falaremos da relação do quarto mandamento com a adoração, versículos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas obras para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Agora, eu quero que você acompanhe comigo uma outra leitura. É o mesmo mandamento que será repetido lá em Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5. Êxodo está lá no início da jornada de Moisés com o povo. Deuteronômio está no final da jornada, pouco antes do povo entrar na terra prometida, já através da liderança de Josué, não mais da liderança de Moisés. Portanto, são os últimos discursos de Moisés. E ele relembra muito daquilo que já tinha sido anunciado lá nos outros textos, Êxodo, Levítico, Números. Ele relembra aqui em Deuteronômio, para uma nova geração. Os 10 mandamentos são relembrados, mas há um detalhe interessante na maneira como Moisés agora entrega esses mesmos mandamentos para uma nova geração de israelitas que estava se preparando para uma nova etapa da sua caminhada. Deuteronômio capítulo 5, versículos 13 a 15. Ou melhor, 12 a 15. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Irmãos, nesses dias que temos vivido de pandemia, quarentena, alguns pregadores, alguns estudiosos da palavra de Deus, teólogos, têm feito uma comparação, um paralelo entre os dias que estamos vivendo e o chamado cativeiro babilônico. O que foi o cativeiro babilônico? Foi um período em que durante 70 anos, cerca de 70 anos, Israel, melhor dizendo Judá, o reino do sul, que já havia se desmembrado do reino do norte, de parte do território de Israel, que já tinha sido levada cativa antes. O sul é conquistado pelo um império poderosíssimo, que é o Império da Babilônia. A Babilônia entra em Jerusalém, a capital de Judá, destrói os seus muros, destrói o templo, leva os objetos sagrados desse templo para fora do território, para a sua terra, e matam, muitas pessoas morrem nessa guerra, pela espada, pela fome também, pelas privações, e boa parte da população é levada para fora de Israel. Isso acontece não por um mero acidente histórico, por um mero acontecimento da história,
como tantas guerras que acontecem, onde há vencedores e vencidos. Não, isso não acontece fora dos desígnios de Deus, fora da soberania de Deus. É afirmado nas Escrituras, especialmente nos profetas, como Isaías, Jeremias e outros mais, que isso aconteceu por causa de uma desobediência do povo de Deus de Judá. Eles quebraram a aliança com o Senhor, cometeram vários pecados e, como consequência da sua rebeldia, da sua impiedade, esse povo foi levado cativo e permaneceu lá até o tempo que já havia sido designado por Deus. Deus designou o tempo que esse povo permaneceria no cativeiro e o anunciou por meio dos seus profetas. Então, como eu falei, há um paralelo. Não quer dizer que o que nós estamos vivendo aqui é exatamente aquilo, é um cumprimento daquelas profecias, elas se cumpriram em Israel. Mas há um paralelo no sentido de que aquele povo está experimentando, por causa de um ato de desobediência, está experimentando algo que nós também estamos experimentando. Ou seja, a perda de certos privilégios. Nós estamos perdendo o privilégio que Deus nos concede, que é de separar um dia na semana para realizarmos juntos a nossa reunião. Culto ao Senhor. Estamos perdendo o privilégio de cearmos juntos, celebrarmos a ceia do Senhor. Eu coloquei uma matéria sobre isso no boletim da nossa igreja, matéria pastoral, depois você leia essa matéria pastoral sobre esse ponto. É um privilégio do qual nós não estamos gozando e somos chamados, como aquele povo, a lamentar, a clamar e a pedir pelas misericórdias de Deus, que Ele nos restitua esses privilégios. Por que o povo lá de Israel perdeu esses privilégios? Quais foram os pecados cometidos por Israel que o levaram a perder o privilégio de estar na sua própria terra, especialmente de adorar a Deus no seu templo? Abra comigo a sua Bíblia, se você puder, lá em Levítico, capítulo 26. O texto de Levítico, capítulo 26, traz uma observação sobre isso. Na verdade, já estava predito nos textos escritos por Moisés que o povo iria enfrentar essa situação, que a rebeldia do povo teria consequências. Livro de Levítico, capítulo 26, versículos 33 a 35, que dizem assim: Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Exatamente como aconteceu lá no cativeiro babilônico. Aí o versículo 34. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Então, uma das razões, pelo menos uma razão, do povo sofrer o cativeiro, é porque enquanto o povo estava na terra, eles não foram zelosos em prover o tempo de descanso, ou os tempos de descanso designados pelo Senhor. A lei determinava determinados tempos onde os trabalhos servis, os trabalhos comuns deveriam cessar e uma atenção deveria ser direcionada ao Senhor, especialmente nas atividades de adoração, nos deveres religiosos para com Deus. E veja bem, a expressão que ele usa aqui não é apenas sábado, mas são sábados. Sim, tinha mais de um tipo de sábado. Não era apenas um sábado, não era apenas o sábado referente ao 7º dia da semana. Mas todo o período da lei determinado para descanso era chamado sábado. Inclusive, os descansos que não coincidiam com o 7º dia da semana.
pode ver aqui rapidamente, só para verificar isso, no próprio livro de Levítico. Se você voltar algumas páginas, lá no capítulo 17, Levítico, capítulo 17, você vai ver isso. Levítico 17, versículos 29. Peguei o texto errado. Capítulo 23. Desculpa, capítulo 23. Levítico capítulo 23. Que fala das festas solenes. Cada uma dessas festas aqui são descansos determinados pela lei. Então há a festa, o sábado mesmo, dos versículos 3 em diante, onde fala do dia onde se deve descansar na semana. O versículo 4 fala, do 4 ao 8, fala da Páscoa, que era um período de 7 dias, onde havia descanso no ano. As primícias também, a consagração das primícias e o Pentecostes eram dias também solenes, consagrados ao Senhor. Havia o dia da expiação, a partir do versículo 26, que fala de descanso ao Senhor. E havia a festa dos tabernáculos, versículos 33 em diante. Mais à frente, no capítulo 25 de Levítico, nos diz lá, eu vou ler aqui esse texto, né? Além das festas solenes, né? Páscoa, Pentecostes, o dia da expiação. Capítulo 25 diz assim: Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Veja bem, a terra vai guardar um sábado. Não é o dia da semana. 6 anos semearás o seu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então, de 7 em 7 anos havia um ano sabático, um ano em que a terra descansava. Era chamada sábado. E de 49 em 49 anos também, como diz a partir do versículo 8, eu não vou ler o texto todo lá, mas você pode conferir na sua Bíblia depois, também estava decretado um ano sabático, chamado ano do jubileu. Um ano também onde haveria liberação de dívidas, liberação de escravos, terras que haviam sido empenhadas deveriam ser restituídas. Era um ano de celebração e era um ano onde deveria haver descanso. Então, quando o Levítico lá, esse livro de Levítico fala lá no capítulo 26 sobre o castigo que seria lançado sobre o povo por eles não terem guardado os sábados, são desses sábados que o texto está dizendo, está se referindo. Ou seja, todas essas celebrações que foram designadas pelo Senhor para que o povo dedicasse tempo exclusivo, tempo intencional ao Senhor. O profeta Ezequiel, se você quiser abrir sua Bíblia lá, Ezequiel capítulo 20, ele confirma que esta foi de fato uma das causas do cativeiro na Babilônia. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículos 18 a 26, que diz assim: Mas disse eu a seus filhos no deserto: Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e praticai-os. Santificai os meus sábados. Veja bem, os meus sábados. Pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, Ezequiel está dizendo que qual era a finalidade desse descanso? Era um tipo de sinal. Era uma marca distintiva. Distinguia aquele povo, a nação de Israel, dos demais povos, para que todos soubessem que Deus tinha um trato específico, uma aliança específica com aquela nação, e para que através daquela nação os outros povos soubessem quem é esse Deus. Era um sinal entre Deus e o povo. Continua a leitura a partir do versículo 21. Mas também os filhos se rebelaram contra mim,
e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Antes profanaram os meus sábados. Veja bem, profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Eu não vou continuar a leitura, ela continua nesse ponto, mas o ponto principal já está aqui sinalizado, né? Se você continuar lendo aí. Uma das razões, pelo menos, para que o povo perdesse o privilégio de estar na sua própria terra, gozando ali das bênçãos da terra prometida e especialmente cultuando a Deus no templo dedicado ali em Jerusalém, foi que o povo não guardou os sábados. Aí talvez você pergunte, então nós temos que guardar os sábados igual a nação de Israel guardava lá no Antigo Testamento? Nós sabemos de alguns grupos religiosos, né, que levam muito a sério certos detalhes do mandamento sabático em relação ao 7º dia da semana, né, que se privam, não podem trabalhar de maneira nenhuma, não podem fazer nada no 7º dia da semana, porque dizem, estamos guardando o mandamento, está lá no mandamento, mas se esquecem dos outros sábados. Eu até hoje não conheci nenhum grupo religioso em que celebrasse de 7 em 7 anos, ficasse um ano inteiro sem nenhuma atividade. Ou de 49 em 49 anos houvesse um jubileu onde todos os trabalhos cessassem. Isso era para a nação de Israel, era um sinal com Israel. Israel quebrou essa aliança. E esse aspecto da aplicação da lei a Israel, ele já não existe mais para o povo de Deus. Assim como certos elementos alimentares, né, e certos dias solenes que Israel guardava com aquela aliança particular com Deus, elas não são mais aplicáveis a nós. Como sinal, Israel quebrou a sua aliança com o Senhor e cumpriu-se o que Jeremias disse, que instituiria uma nova aliança com o seu povo. Não mais como aquela que foi dada ao seu povo lá, mas uma aliança escrita no coração do seu povo. O mesmo Jeremias que profetizou que o povo ficaria 70 anos no cativeiro. 70 anos é um número que representa exatamente a ideia das semanas, o descanso. Vocês não guardaram o descanso, então vocês agora vão ser obrigados a descansar, mas é um descanso que vocês não gostariam de ter. Fora da terra de vocês, fora do ambiente da aliança. Como sinal, os sábados se cumpriram em Cristo. Se você abrir em um texto, Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Veja bem que Paulo usa a expressão sábados, não sábado. Sábados. Os descansos lá, como eles estavam prescritos na lei para Israel. Porque tudo isso tem sido o quê? Diz o versículo 17. Sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, a prescrição daquela forma, como estava lá instituída no Antigo Testamento, ela, como sombra, se cumpriu em Jesus. Então, nós não, como igreja, nós não guardamos os sábados da mesma forma como Israel os guardava, com exatamente as mesmas restrições. Mas isso está lá na lei, então isso não tem aplicação nenhuma para a igreja do Senhor? Será que então nós essa lei ela caducou? Não, há os princípios que estão na lei. E sobre esses princípios eu quero falar com você. Esses princípios são válidos para nós, não são a sombra da lei, mas a intenção da lei. Aí devemos nos lembrar que Jesus falou, eu não vim anular a lei. Eu não vim destruir a lei, diz lá Jesus no capítulo 5 de Mateus. Antes eu vim cumpri-la. Em que sentido Jesus cumpre a lei? Ele cumpriu a lei igual o fariseu cumpria a lei? Não. Jesus várias e várias vezes bateu de frente contra o farisaísmo, justamente porque o farisaísmo era extremamente meticuloso na maneira como deveria agir durante o sábado, durante os descansos. E Jesus não cumpriu, não guardou aquela meticulosidade da lei, mas ele cumpriu o significado da lei, porque Jesus diz, o Filho do Homem é o Senhor do sábado.
O livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, fala que Jesus é o descanso que nós recebemos. Ele nos dá o efetivo descanso. Vai dizer a carta aos Hebreus, não foi Josué quem deu descanso ao povo ao conquistar a terra prometida. O descanso não veio com os sábados da lei, mas veio com Cristo que cumpriu aquilo que os sábados representavam como sombra daquilo que haveria de se cumprir. Então eu quero pegar aqui rapidamente os princípios que servem para mim e para você hoje em relação à guarda de um dia de descanso. Não sob o aspecto da sombra, mas da realidade que ela representava, que é Cristo. Primeiro, pensando lá de novo em Êxodo capítulo 20, versículo 8 e 11, você deve ter reparado lá na sua leitura que nesse texto nos dada a razão pela qual nós devemos guardar o dia de descanso. Qual é a razão? A razão é porque Deus descansou. Nós devemos descansar porque Deus descansou. O que ele está falando? Como assim Deus descansou? Aí você deve se lembrar lá de Gênesis capítulo 1 e 2. Né? O texto aqui está fazendo referência a isso. Está fazendo referência à origem. A Gênesis capítulo 1 e 2, quando nós temos o relato da criação. Então há uma relação entre o descanso do povo de Deus e a obra criadora de Deus. Há uma relação entre os dois. Que relação é essa? Se você lembra, eu não vou reler aqui o capítulo 1 e capítulo 2, mas você vai relembrar lá que a Bíblia fala que no princípio Deus criou todas as coisas e ele o fez em 6 dias. E a cada dia da semana da criação, um aspecto novo da criação ganha consistência, ganha forma, ganha papel, ganha função, a cada dia. E o relato da concretização dessas etapas tem uma expressão interessante. Vou só chamar a atenção do primeiro dia da semana. Gênesis 1, versículo 5. Chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Essa para nós é uma expressão estranha, né? Para se referir a dia. Como assim houve tarde e manhã? E cada dia da semana da criação aparece essa mesma expressão. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. É como se o final do dia fosse uma etapa concluída e houvesse agora um tempo para que o próprio Criador tomasse como que uma espécie de fôlego na sua criação. Há um ritmo no andamento da criação, onde Deus cria, ele dá forma à sua criação, ele estabelece os limites e funções da sua criação, de repente ele para como que um pintor que está pintando um quadro, ele termina uma parte do seu quadro e ele dá um passo para trás e ele olha para o seu quadro e diz, uau, né, que coisa bela. Né? E ele admira a obra que ele acabou de gerar. E assim vai a todos os dias da semana da criação, até na criação do último item da criação, que é o ser humano. Quando ele nos cria a sua imagem e semelhança, e ele mais uma vez dá um passo para trás no 6º dia e diz, uau, e ele diz, é muito bom. Ele contempla e ele se alegra com aquilo que ele cria. E ele separa o 7º dia, pode pensar assim, o que mais ele vai criar? Bom, o 7º dia já não é para criar nada, agora já é a obra acabada, ele agora pode sentar-se como que alguém que se assenta numa galeria de arte, onde o seu quadro já está fixado na parede, no lugar onde ele tem que ficar, recebendo a iluminação correta, o ambiente correto, e agora ele se senta e diz, é isso que eu queria. É muito bom. E ele tem um tempo para se alegrar com a sua criação. Deus não descansa, como diz aí o capítulo 2 de Gênesis, porque ele estava cansado, porque ele estava sem energia, porque ele havia se desgastado. Essa não é a razão. Deus é todo poderoso, ele tem todo o poder. Ele não perde uma fração sequer das suas forças ao realizar o que quer que seja. Permanece o mesmo. Mas ele o faz como que dando para nós uma motivação para a nossa adoração, para a nossa contemplação. Ele nos chama a admirar as obras das suas mãos. Por causa do pecado, por vezes nós não olhamos com clareza a criação, nós não admiramos as obras do nosso Criador, nem lhe damos glória, como diz Paulo lá em Romanos, capítulo 1.
Isso é um grande pecado nosso. Nós olhamos para a criação e, em vez de glorificar o Criador, nós damos glória para a criatura. Nós desvirtuamos a obra de Deus. E é por isso que vem Deus num segundo momento do seu plano divino para gerar uma nova criação. Cristo é o nosso descanso, porque Ele é aquele que traz a existência de uma nova criação. Por isso que a igreja ela passou a adotar, ainda no Novo Testamento, o primeiro dia da semana como tempo de reunião e não mais o sétimo dia da semana. O sétimo dia da semana ficou sendo como representante da antiga criação, da antiga aliança que falhou com Israel. Mas o primeiro dia da semana passou a ser o dia da vitória. Lembra do texto que a gente leu lá de João, capítulo 20? Que Jesus no primeiro dia da semana aparece para os seus discípulos e passa uma semana, ele volta de novo no primeiro dia da semana. E você vai encontrar no livro de Atos reuniões da igreja acontecendo no primeiro dia da semana. E você vai encontrar orientações de Paulo na primeira carta aos Coríntios quanto a separar as doações no primeiro dia da semana. E você vai encontrar também João lá em Pátimos, no livro de Apocalipse, no dia do Senhor, naquele primeiro dia da semana, em contemplação a Deus. O primeiro dia da semana passa a ser o dia da vitória de Jesus. A vitória sobre a morte. E aquele que decretou no primeiro dia da semana, no domingo, na sua ressurreição, uma nova realidade. Por isso quem crê em Cristo é uma nova criatura, diz a palavra de Deus. E o texto lá no original é mais do que ser uma nova criatura, é ser uma nova criação de Deus. É Deus novamente pegando a sua obra que foi afetada pelo pecado, que foi enfeiada pelo pecado, e agora com a chegada de Cristo, Ele agora restaura a sua obra e a torna ainda mais bela. E nos chama agora, no dia do Senhor, a cessarmos nossas atividades e dizermos: uau, que bela criação do Senhor, e que maravilhosa essa nova criação, da qual pela fé nós já participamos hoje em Cristo Jesus. Isso é que nós fazemos, nós participamos dessa nova criação na adoração. Então esse é o primeiro princípio, que está baseada na relação de Deus com a criação, e agora mais ainda em Jesus, da nova criação. Por isso nós guardamos o sábado, nós descansamos na contemplação de seu Filho Jesus, quando nós o adoramos como aquele que veio trazer essa nova ordem, essa nova criação, a criação restaurada do Senhor. O segundo princípio que eu quero trazer para você está melhor visto lá, né, no mandamento, como ele está descrito lá em Deuteronômio, capítulo 5. Lembra que eu li os dois relatos dos mandamentos. E o curioso é que lá em Deuteronômio, a razão que é dada para que guardemos o sabat, né, o dia do descanso, não é o descanso de Deus. Não é que ele não está considerando lá o descanso de Deus como algo válido, não é isso, não há um conflito. Mas ele chama atenção para um aspecto que poderia passar despercebido para aquela nova geração de Deuteronômio que estava pronta para entrar na Terra Prometida. Por quê? Porque aquela nova geração era a geração que tinha crescido no deserto. 40 anos haviam se passado, desde a saída do povo do Egito até aquele momento em que Deuteronômio estava sendo escrito. E aquela geração não experimentou ela, na sua própria carne, o que era ser escravo no Egito. Por isso o mandamento chama atenção para isso. Lembra-te que vocês foram escravos no Egito. Não aquela geração especificamente. Mas o povo de Israel tinha sido escravo no Egito. Eles poderiam se esquecer do que é ser escravo. Sabe o que é ser escravo? Ser escravo é não ter dia de descanso. Escravo não tem carteira assinada. Escravo não tem CLT. Escravo não tem direito a férias. Escravo não tem hora de almoço. Escravo não tem que bater cartão, né? E tem lá, ele bate o cartão e entra naquela hora e bate o cartão na hora de sair. O escravo não tem direito. O escravo não tem descanso. Escravo não tem sabat. E a lei estava dizendo lá, através de Moisés: olha, lembra que vocês já tiveram historicamente essa experiência amarga, dura, de não ter descanso, de não poder descansar. Lembra como foi pesado para vocês, como vocês clamavam a mim naqueles dias, naqueles tempos, para que eu lhes restaurasse. Pois eu estou lhes restaurando, estou dando para vocês oportunidade de descanso em mim. Eu estou libertando vocês das cadeias da opressão, para que vocês usem bem o tempo de vocês, especialmente separando tempos específicos, para lembrar a libertação que eu efetuei na vida de vocês. E vocês não têm direito de submeter ninguém mais a essa opressão.
Vocês não têm direito a roubar das pessoas esse privilégio de usufruírem do meu descanso, porque vocês sabem o que é não ter descanso. Isso também se cumpre, esse princípio também, essa relação entre o mandamento de guardar o sábado, guardar o descanso com a libertação, esse princípio também está ligado a Cristo Jesus. Nós também somos um povo libertado. E mais uma vez eu convido você a lembrar-se disso comigo lendo Colossenses. Colossenses é uma boa leitura do cumprimento da lei no meio do povo de Deus hoje. Colossenses, capítulo de número 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Jesus nos resgatou do cativeiro do pecado. E por isso agora somos o povo que separa tempo para adorar a Deus. Nós não fazemos por um legalismo. Nós não fazemos para cumprir regras, restrições, limitações. Jesus, como eu já falei, ele entrou em vários conflitos contra os fariseus, porque eles achavam que guardando regrinhas mínimas, eles estavam agradando a Deus, quando o próprio livro de Deuteronômio, que tanto nos chama ao arrependimento, ele nos fala o tempo todo lá, se você ler Deuteronômio, fala o tempo todo que temos que fazer isso de coração. Nunca foi propósito de Deus que nós guardássemos as regras por mero ritualismo religioso, mas com um reconhecimento, somos um povo libertado. Israel foi libertado do cativeiro do Egito para simbolizar, para refletir, para testemunhar para nós a maior, a grandiosa libertação que Deus efetuou em nosso favor em Jesus Cristo. E por isso os nossos sábados, que na verdade são celebrados no primeiro dia da semana, são os nossos sábados cristãos, né? O domingo, os puritanos gostavam de usar essa expressão, né? O sábado cristão, que na verdade era o primeiro dia da semana, são momentos em que nós nos alegramos. Jesus ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós podemos celebrar com ele. Irmãos, por enquanto nós, nesses tempos, ainda enfrentamos essas limitações, né? Que triste para nós não podemos ter o nosso sabat, né? O nosso descanso juntos nesse domingo. Que pena não podermos nos colocar à volta da mesa do Senhor e partilhar o pão e o vinho. Que pena não podermos orar juntos, no mesmo ambiente, pelo menos. Que lamentável é isso. Mas lembre-se, né? Lembre-se desse dia, como a lei fala. Lembra-te do dia do Senhor. Lembra-se do descanso. Guarde esse dia. Lembre-se de que já fazemos parte dessa nova criação. Lembre-se de que Jesus já arrebentou com as nossas cadeias. Celebre a Deus, ainda com limitações nesse momento. E clame a Deus para que em breve possamos nos voltar juntos e acolhidos no mesmo ambiente, como a palavra nos chama a fazer, possamos adorar o Senhor. O nosso tempo já está chegando ao fim, mas creio que ainda tenho tempo para pelo menos uma última oração. Peço que você feche os seus olhos, ore a Deus comigo. Senhor, obrigado pelos teus mandamentos, que na verdade não são para o nosso mal, não são para nos oprimir, pelo contrário, o Senhor nos dá mandamentos para nos libertar. Não deixe, Deus, que sejamos endurecidos, empedernidos, como o povo de Israel foi, se privando de guardar os descansos, não guardando os sábados estabelecidos na Tua palavra. E como povo do Senhor, nos ajuda, Senhor, a guardarmos o dia do Senhor, a pensarmos em Cristo, a vitória de Jesus na ressurreição, e separarmos especialmente do primeiro dia da semana momentos específicos de culto, adoração, não relegando isso para segundo plano, organizando as nossas atividades cotidianas, diárias, para que nos momentos específicos estabelecidos na comunidade, o Teu nome seja celebrado com alegria. No nome de Jesus, assim eu te peço. Amém. Que a graça do nosso amado Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Nos segundos que ainda tenho, quero apenas lembrá-los de que temos atividade ainda pela internet, né, pelos nossos
meios digitais, na terça-feira, 20 horas, e na quinta-feira, 20 horas também. Oração na terça, estudo bíblico na quinta-feira. Que Deus abençoe a todos. Se tiverem qualquer necessidade, entre em contato comigo para aconselhamento, discipulado, orações. Estamos prontos aí. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.